you kicking the bathroom door and hitting me in the skull as I was bent down. I am Wait! sorry. If you have those memory divots... I was upset. There was a lot going on, and I was on an Ambien. Like, why are you obsessing over the fact that I can't remember it the way you remembered it? I said I was sorry. I didn't deny it. In Australia, when we had the big fight where I lost the tip of my finger, at least 5 bathrooms and 2 bedrooms I went to. To avoid talking to me. To escape the fight. You don't escape the fight. You escape the solution. No. You escape the solution. No. You escape figuring it out. We cannot work it out if you run away to the bathroom every time. That's the difference between me and you. You're a fucking baby. Because you started... You are such a baby! Grow the fuck up, Johnny! You started physical fights? I did start a physical fight. Yeah, you did, so I had to get the fuck out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable. Fala com a gente, Gauss Fanat. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês todo o caso polêmico entre Johnny Depp e Amber Heard. Gente, esse casamento que tá durando mais tempo do que o próprio casamento em polêmicas. Muitos de vocês nos perturbaram num ótimo sentido pra fazermos esse vídeo, cara. Ajuda a gente também a chegar em 100k, a gente tá quase batendo 100k. Então, se esse canal é um canal que te interessa, o YouTube tá com um pouquinho de dificuldade de entregar nossos vídeos, manda esses vídeos pra outras pessoas. Faltam aproximadamente aí menos de 10, 11 mil pessoas pra gente chegar nessa marca. Não é impossível. Ajuda a gente, vai seguir a gente nas redes sociais também, porque olha, a gente vai cobrir todo esse caso aqui, a gente adora fazer timeline de casal, vai ter um pouquinho da timeline deles assim, mas se você tá na internet, você tá vendo que a gente tá sendo bombardeado de conteúdo da Amber Heard com o Johnny Depp. Afinal de contas, por que deu tudo errado nesse casamento? Porque antes, quando eles casaram, era só o casal mais lindo do mundo se unindo. Do nada, essa festa virou um enterro, ninguém entendeu mais nada, e hoje, aparentemente, eles se odeiam e estão se processando. E a gente vê que tem muita gente confusa na internet, afinal, quem que tá acontecendo? Quem tá com a razão? Quem tá certo? Quem tá errado? Qual que é o rolê? A gente vai explicar tudo detalhadinho, o que que tá acontecendo nesse novo processo que tá deixando a internet, assim, pavorosa. E dividida, né? Tem os team Johnny Depp, tem os team Amber Heard. Afinal de contas, já comenta aqui de que lado você tá. Quem que você acha que tá certo nessa Ou você acha que os dois são dois tóxicos? A gente quer saber de tudo. O comentário é de vocês, o chão é pra vocês comentarem mesmo, gente. Então, vai seguir a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, o tudo de sempre, e bora pra esse vídeo. John Christopher Depp II nasceu em 9 de junho de 63. É um ator, músico, produtor de cinema e diretor estadunidense, 3 vezes indicado ao Oscar de melhor ator e vencedor de um Globo de Ouro. Amber Laura Heard nasceu em 22 de abril de 86. É uma atriz e modelo estadunidense. Desempenhou o papel principal em All the Boys Love Mandy Lane, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2006. Para quem tá confuso, onde isso tudo começou? Eles se conheceram na gravação do filme The Rum Diary em 2009 e até nesse próprio julgamento o Johnny Depp chegou a dizer que ele sentiu no momento em que eles tiveram aquela cena icônica do beijo no chuveiro que ele estava se apaixonando por ela ali. It was a scene where I'm taking a shower and then she comes into the room and she opens the shower and we kiss. It felt like something that I shouldn't be feeling. E eles foram se encontrar apenas 2 anos depois, quando o filme realmente estreou em 2011 para a turnê promocional do filme. E na época dele, ele era casado com a esposa dele, a Vanessa Paradis, a mãe dos filhos dele. Em 2012 eles se separaram e pouco tempo depois ele começou a namorar a Amber. E depois de 2 anos namorando, em 2014 eles ficaram noivos. Eles se casaram em 2015, eles tinham um relacionamento bem publicizado, assim, o Johnny Depp sempre foi um cara que teve namoradas famosas e, né, e tal, mas ele vivia muito fora do olhar público, mas com a Amber eles eram bastante vistos juntos, né, mostrando muito o amor deles em fotos, no tapete vermelho, blá blá, mas apenas 1 ano e 3 meses depois, ou seja, ali em meados de 2016, ela já entrou com entrada no divórcio. Ninguém entendeu nada porque eles se pareciam literalmente com o casal mais apaixonado do mundo. Eles eram lindos, ricos, famosos. O que estava acontecendo? Trouble in Paradise. O que aconteceu nesse paraíso? Ela chegou a alegar nesse processo de divórcio que ela se sentia insegura porque ele era um homem que se abusava muito de substâncias como álcool. Então ela vivia num ambiente muito inóspito, então ela não estava querendo mais continuar casada com ele. Ela também nessa época pediu um mandado de restrição, mas foi só em 2017 que ela chegou a ser ouvida por todas essas alegações. E no fim do processo a Amber chegou a afirmar que ela chegou a doar todos esses milhões que ela ganhou, né, de ressarcimento para instituições de caridade. Ela chegou também a dizer num statement público que ela estava muito feliz em deixar esse capítulo da vida dela para trás e que agora com tudo isso resolvido ela estava querendo seguir em frente com a vida dela. E foi tudo isso. Quem estava vivendo na época lembra que o Johnny Depp foi arrastado para a lama. Ele
perdeu vários contratos e várias coisas. Bem, até então a gente achou que a história tinha acabado, mas não seria o último capítulo dessa história, não é mesmo? Em dezembro de 2018, a gente veria a Amber fazendo um artigo para o The Washington Post falando sobre ser uma sobrevivente de agressão doméstica e falando sobre todas essas situações sem citar em nenhum momento o nome do Johnny Depp. Mas por causa desse post e tudo que ela falava nele, o Johnny Depp abriu um processo de indenização de 50 milhões de dólares por difamação contra a Amber. E é esse processo que a gente tá vendo agora acontecendo com todas essas testemunhas, com todos esses depoimentos que estão viralizando na internet. O julgamento que começou agora dia 11 de abril deve durar por mais ou menos 6 semanas e a Amber ainda não testemunhou, mas anteontem foi o último dia do Johnny Depp, onde ele realmente teve tempo para contar toda a sua versão da história. Ele começou seus depoimentos, sua interrogação no dia 19, estava acompanhado de toda a sua equipe e foi onde ele deu início a contar toda a sua versão dos fatos. O ator afirmou durante seu testemunho na última terça-feira que o casal discutia com frequência, mas afirmou: nunca cheguei a ponto nenhum a bater na senhora Heard. Nothing of the kind had ever happened, though the relationship, there were arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way, nor have I ever struck any woman in my life. Eles chegaram também a coletar, partes das discussões acaloradas que os dois tiveram um com o outro para dar mais vazão ao lado do Johnny, pelo menos agora nesse depoimento, desse processo que ele tá movendo contra a Amber. Punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, you've been in a lot of fights. You've been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a close. You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. E a Laura Anderson, que é uma psicóloga clínica que tá acompanhando o caso desde 2015, chegou a testemunhar em favor do Johnny Depp, chegando a dizer que os dois são tóxicos. E quando as discussões acaloradas aconteciam entre os dois, ela também batia, ela também revidava. Era um ambiente inóspito e tóxico, partia dos dois e não só de um homem agressivo para com uma mulher, se é que vocês me entendem. Então, foi uma coisa que deu outras nuances e tons de cinza pra história, que deixou a coisa ainda mais confusa pro lado de ambos. O Johnny Depp também se defendeu de uma acusação da Amber dele ter quebrado o nariz dela, e ele chegou a dizer várias coisas sobre o que aconteceu nesse momento. After she'd made the remark about the fact that I headbutted her, which was just impossible, she huffed away and she was gone for about 7 or 8 minutes. She had a Kleenex tissue to her nose, and she pulled it away from her nose and she showed it to me, and there was red. So she said, she took it away and she showed it to me. She said, "Way to go, Johnny, you broke my nose." And when she dropped it into the wastebasket in her bathroom, and then I pulled the Kleenex out of the trash bin. I inspected it pretty closely and realized that it was nail polish. E mais detalhes foram sendo jogados no tribunal, como um fato até um pouco nojento de que a Amber teria defecado na cama em que os dois dormiam para provocar o Johnny Depp. E também que em uma das brigas ela teria jogado uma garrafa de vidro contra ele, e isso teria ocasionado um corte muito profundo no dedo do Johnny Depp, que ele demorou muito tempo para conseguir se curar. Inclusive o médico dele testemunhou sobre tudo isso, dizendo que sim, foi uma coisa muito complicada para consertar esse dedo, e que ele inclusive pegou uma bactéria que é muito resistente a antibióticos, e foi uma situação muito complicada. She then grabbed that bottle and threw that at me. I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt heat and I felt as if something were dripping down my hand, and then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed. Só que uma coisa aconteceu que na época ele não tinha dito que quem fez essa tinha feito o dedo dele ficar cortado era a Amber, e ele chegou a dizer que ele não disse nada na época porque ele queria preservar a Amber e ele não queria contar pra ninguém o que tinha acontecido porque era uma situação muito séria, e que ele queria manter as coisas ali o mais rápido e mais fáceis possíveis. Em um julgamento separado no Reino Unido, a Amber chegou a dizer que ela nunca cortou o Johnny Depp, que ela nunca jogou nada pontiagudo nele, e que as únicas vezes que ela chegou a tirar coisas nele foi pra se defender, foi em legítima defesa pra poder sair ali, escapar das garras dele ali no momento de altercação física.
Foi isso que ela alegou quando ela teve todas as acusações jogadas nela. Por exemplo, uma vez ela deu um soco nele, ela mesma chegou a confirmar nisso, com medo dele retrucar, já que eles estavam ali tendo uma altercação física. Ou seja, ela estava explicando os momentos que ela chegou a agredi-lo também, que nunca era gratuito ou nada do tipo. E na semana passada, os advogados da Amber apresentaram e-mails e mensagens de texto que o Depp enviou aos seus amigos, né, familiares, associados, muitas vezes cheios de palavrões e descrições vulgares a respeito dela. Enfim, eram coisas bem escrotas, inescrupulosas, horríveis. Todo mundo teve acesso a isso, né? Com aquela coisa meio toma lá da cá em cada uma das acusações e tudo mais. Foi uma coisa bem tensa. E o pior de tudo, mais agravante de tudo, é que eles estavam um na frente do outro ali, né? Durante os depoimentos. Foi algo muito tenso. Uma outra coisa que o ator também chegou a alegar é que por causa daquele post lá em 2018 que a Amber fez no Washington Post, que ele perdeu muitos trabalhos por conta disso, inclusive o maior trabalho da vida dele, que é o personagem Jack Sparrow na franquia Piratas do Caribe. Os advogados da Amber chegaram a retrucar essa informação, dizendo que ele havia sido demitido da Disney muito antes do post ser feito. Ele falou que ele ficou sabendo disso depois do post, mas que com certeza a Disney já poderia estar decidindo sobre isso antes mesmo do post ser postado, porque ele estava há 2 anos sendo acusado de violência doméstica. Ele também foi demitido de Animais Fantásticos, enfim, ele perdeu muita coisa. Agora, ao final dos depoimentos, né, agora a gente vai ter o quê? A vez da Amber de dar o seu posicionamento, de falar a verdade dela com o time dela, e ele vai ter que estar no lugar dela, né, ouvindo ela falar do lado de cá, né, enquanto réu e afins. Bem tenso essa história, muito chocante, principalmente ver 2 pessoas assim, tão grandes. Ela fez Aquaman, ele é o Johnny Depp, então são pessoas muito relevantes na indústria do cinema, dos filmes, são atores, né, muito bons, assim, então é muito triste que essa história teve que ter sido assim, um relacionamento tão tóxico para milhões de pessoas, com, nossa, coisas tão criminosas que aconteceu, assim, de todo lado. O que vocês acham que aconteceu? De que lado que vocês estão? Comenta aqui pra gente, vai seguir a gente nas redes sociais. O tour de sempre. E quando tiver mais atualizações... Sim, a gente vem trazer pra vocês, se vocês quiserem. Quando ela trouxer a versão dela, a gente também vem comentar sobre tudo que ela falar no tribunal. Então é isso. Um beijo.